Olá, sombrios! Passando rapidinho para pedir a vocês que deixem seu like, compartilhem o vídeo e, se não é inscrito, se inscreva. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar. Ou seja membro. Faça parte do clube de canais e veja qual categoria é mais confortável para você. Sem mais prosa, vamos pro vídeo. Você também ouviu, pai? Sim, eu ouvi. Respondeu José, tentando manter a voz firme para não assustar ainda mais o filho. Mas não se preocupe. Deve ser algum cão vadio. Vou ver o que é. Inocêncio, contudo, não parecia disposto a ficar para trás. Seus olhos ainda refletiam o medo, mas havia algo mais ali. Talvez uma curiosidade o impulsionava ou um desejo de proteger a família. Eu vou com o senhor, pai. José suspirou, mas não discutiu. Juntos desceram as escadas. Os latidos dos cães ficaram mais altos e desesperados, conforme se aproximavam da porta da frente. Era um caos lá fora. O som dos animais ecoava pela casa. E à medida que se aproximavam da porta, José percebeu que não era apenas medo nos latidos dos cães. Era terror. Os cães não estavam simplesmente alertando sobre um intruso. Eles estavam sendo caçados. Quando outro uivo cortou a noite, tão profundo e primitivo quanto o anterior, pai e filho pararam abruptamente. O som parecia vibrar na própria estrutura da casa, e por um instante, os dois ficaram paralisados, como se o uivo tivesse o poder de congelar o tempo. O coração de José martelava em seu peito, e ele sabia que aquilo não era um cão vadio. Algo muito pior estava à espreita lá fora. O topor foi quebrado de repente, quando gritos e tiros rasgaram o silêncio do lado de fora. Os sons de pânico misturaram-se aos gritos dos cães e ao eco surdo das balas disparadas, enchendo o ar com uma sensação de caos total. José correu deixando Inocêncio para trás e foi direto para o seu escritório. Ele abriu a porta com pressa e agarrou sua espingarda que estava pendurada na parede, seus dedos trêmulos tentando ajustar o cano. Pai, me deixe ajudar. Inocêncio apareceu à porta, o desespero na voz. Não. José se virou com rapidez, sua voz carregada de autoridade, tentando esconder o medo crescente. Volte para o quarto e fique com seu irmão. Não saia de lá até eu dizer que é seguro. Os olhos de Inocêncio refletiam uma mistura de medo e frustração. Mas ele obedeceu. Seus passos apressados subiram os degraus. Mas antes que ele pudesse chegar ao topo, um rosnado feroz veio do lado de fora, tão profundo e ensurdecedor que fez os cães ganirem de dor. Inocêncio parou no meio da escada, seus olhos se arregalando ao som. Era como se um predador gigantesco estivesse prestes a invadir a casa. José, parado com a mão erguida na direção da maçaneta, tremia. Sua respiração estava entrecortada e suas mãos suavam enquanto tentava reunir coragem para abrir a porta. Ele sabia que o que quer que estava lá fora era algo muito mais perigoso do que qualquer coisa que já enfrentara em toda a sua vida. A espingarda em suas mãos, de repente, parecia insignificante diante da ameaça iminente. Antes que pudesse tomar qualquer decisão, um estrondo assustador fez a casa tremer. Algo enorme e pesado havia sido arremessado contra a porta, fazendo-a balançar violentamente em seus eixos. José recuou instintivamente, sentindo o peso do medo esmagá-lo por dentro. A sensação de impotência, de estar à mercê de uma força muito maior, dominava cada fibra do seu ser. A respiração de José se acelerou, e ele se afastou da porta ainda tremendo, enquanto um frio profundo se instalava em seu peito. Os tiros e rosnados lá fora se intensificaram,
criando um cenário caótico que invadiu a mente de José com a força de um pesadelo. Ele sentia cada explosão de som como um golpe em seu peito, sua respiração pesada e irregular, enquanto tentava se manter de pé diante da porta que tremia a cada novo impacto. Os gritos de terror dos homens entrelaçados com o som feroz da fera ecoavam pela fazenda como um aviso sombrio de que a morte se aproximava. O mugido do gado ressoava na noite, os animais sentindo o perigo iminente, tão aterrorizados quanto os próprios homens. Os uivos perfuraram o ar novamente, agudos e profundos, levando um calafrio pela espinha de José. Dentro da casa o medo era palpável, como se o próprio ambiente estivesse carregado de tensão, a ponto de explodir. A esposa de José estava escondida em um canto da sala, abraçada aos filhos, seus olhos arregalados e fixos na porta, como se a qualquer momento algo monstruoso fosse invadi-la. Os meninos também estavam apavorados, Inocêncio e Inácio agarrados à mãe, seus rostos pálidos e corpos tremendo, refletindo a incerteza e terror do que estava prestes a acontecer. Cada tiro disparado parecia mais desesperado, mas inútil diante da força da criatura do lado de fora. Os gritos de agonia dos peões, outrora fortes e confiantes, agora se transformavam em apelos desesperados por suas vidas. José, parado diante da porta, sentia o peso de cada som. Seu coração batia tão rápido que ele mal conseguia respirar, o suor escorrendo pela testa, molhando a camisa. Ele sabia que não havia escapatória, e em sua mente, a lembrança daquela noite de 30 anos atrás voltou como um golpe cruel do destino. Ele se lembrou da noite em que, junto com os outros fazendeiros, eles tinham decidido acabar com os ciganos. Os gritos dos peões e os rosnados assustadores se fundiam com os clamores e súplicas que ele ouvira naquela época. Homens, mulheres, idosos, crianças, todos estavam à mercê das feras que eles haviam soltado. José pôde ver claramente, mesmo agora, os olhos suplicantes dos ciganos, enquanto ele atirava sem hesitar, sem piedade. Ele matou com precisão, indiferente aos gemidos e à dor, eliminando cada um, como se fossem nada mais do que obstáculos em seu caminho. Aqueles olhos, os rostos marcados pela dor, o perseguiam naquele instante. Enquanto as memórias o dominavam, o presente o puxou de volta com a mesma violência. Mas tiros soaram, seguidos por um grito de terror que fez José dar um passo para trás. Ele sabia que o que estava lá fora não era apenas uma fera, eram os fantasmas do seu passado, e agora eles estavam ali, cobrando sua dívida. Cada uivo que ecoava pela noite era um lembrete de que a vingança estava à espreita. A porta parecia pulsar sob a pressão do medo que preenchia o ambiente. Seus olhos fixos na madeira velha estavam vazios, sua mente estava repleta de culpa e arrependimento. Ele tremia segurando a espingarda com força, mas sabia que a arma não salvaria, não desta vez. Uma explosão violenta sacudiu a casa. O som ensurdecedor, seguido por um incêndio feroz que trouxe José bruscamente de volta à realidade. Sua respiração era ofegante, o peito subindo e descendo em desespero, mas suas mãos tremiam tanto que ele não conseguiu reunir a coragem para abrir a porta. Cada segundo parecia uma eternidade, e ele ouviu os gritos do lado de fora, os rosnados e o crepitar das chamas. Então, sem aviso, um corpo foi arremessado pela janela com estrondo. Os vidros se estilhaçaram e o capataz, completamente destroçado, caiu no meio da sala. A garganta estava dilacerada, um rasgo grotesco expunha a carne e a barriga estava aberta, com as vísceras espalhando-se pelo chão.
O sangue salpicou em todos ali presentes, como um golpe final que transformou o terror em pânico absoluto. A esposa de José de repente começou a gritar, os gritos ecoando pela sala em uma histeria incontrolável, os olhos fixos no corpo do capataz, incapaz de acreditar no que estava diante dela. Inácio chorava copiosamente, tomado pelo pavor, agarrando-se à mãe como se fosse a única âncora em meio ao caos. Mas Inocêncio, com uma frieza inesperada, se levantou determinado, o choque do momento transformando seu medo em ação. Ele passou pelo pai, que estava paralisado, ainda fixo no corpo no chão, como se estivesse preso em um pesadelo. José mal notou o movimento do filho. Sua mente estava em uma névoa, revivendo cada morte, cada execução que ele presenciou e cometeu. Tudo parecia em câmera lenta para José. Inocêncio se movia com propósito, seus passos ecoando na madeira enquanto ele cruzava o caminho até o escritório. Ele agarrou a espingarda, um símbolo de proteção que havia se tornado útil naquela noite. Passando por seu pai sem dar uma palavra, Inocêncio empunhou a arma como se fosse a única chance de proteger sua família. José observava impotente como o filho se dirigia à porta. Ele queria falar, queria gritar, mas as palavras não saíam. O mundo ao seu redor parecia fragmentado, como se o tempo tivesse perdido todo o sentido. Inocêncio determinado, colocou a mão na maçaneta. O som metálico da tranca girando ecoou pela sala. Um som sinistro que rasgou o ar, selando o destino de todos. José ainda não conseguia se mover, vendo a tragédia se desenrolar diante de seus olhos. Sabendo o que estava prestes a acontecer, mas incapaz de fazer qualquer coisa. O choque, o terror e a culpa eram um peso insuportável. Inocêncio, com a arma na mão, destrancou a porta. Ali do lado de fora, diante dos olhos de Inocêncio, ainda um garoto de 15 anos, se revelava o próprio inferno. O cenário era de destruição total. Os animais, o gado e os peões estavam todos mortos, seus corpos dilacerados de maneira brutal. Sangue e vísceras estavam espalhados por todo o lado, misturados com as partes dos corpos humanos e de bichos, formando uma cena que nenhum pesadelo poderia descrever. O cheiro de morte pairava no ar, denso e sufocante. O jovem atônito observava o frigorífico, que queimava intensamente, as chamas já subindo como uma grande fogueira, iluminando de maneira macabra o caos que tomava conta da fazenda. Inocêncio sentia o coração disparado, cada batida mais rápida que a anterior, e sua respiração se tornava ofegante como se o próprio ar estivesse sendo roubado de seus pulmões. Ele não conseguia acreditar no que via. O horror o envolvia como uma teia de medo que o paralisava. Seus olhos corriam desesperados pela cena, tentando encontrar algum sentido em meio ao caos. Foi nesse momento que, entre as nuvens de fumaça que se levantavam da explosão do frigorífico, uma figura negra emergiu. Os olhos de Inocêncio se fixaram naquela silhueta sombria, que parecia se aproximar lentamente. A princípio parecia ser um homem, um gigante alto e imponente, que caminhava em sua direção com um ar ameaçador. Mas de repente, a figura se abaixou e começou a correr, suas passadas rápidas e pesadas. Foi então que Inocêncio viu com clareza. Não era um homem, era uma fera, um lobisomem, cujos olhos brilhavam como brasas, o corpo coberto de pelos escuros e dentes afiados, e sua velocidade era assustadora. O som de suas patas golpeando a terra fazia o chão tremer. O lobisomem corria como um predador focado em sua presa, e em questão de segundos já estava diante da porta. Inocêncio tentou se mover,
gritar, mas seu corpo não respondia. O medo paralisava, congelando-o no lugar, enquanto a besta se aproximava, seus olhos queimando com uma fúria inumana. Foi nesse instante, quando o lobisomem rosnou, que José surgiu por trás de seu filho, o desespero estampado em seu rosto. Com um grito de adrenalina, ele ergueu sua espingarda e atirou na fera, esperando desesperadamente que os tiros o parassem. Os estampidos ecoaram pela noite, mas os disparos foram inúteis. As balas pareciam não surtir efeito, atravessando a pele do monstro sem sequer desacelerá-lo. O lobisomem avançou com brutalidade, os olhos fixos em sua presa, e invadiu a casa em um ataque feroz. A porta foi arrombada com facilidade, e antes que José ou Inocêncio pudessem reagir, a criatura os atingiu juntos, seu corpo massivo e suas garras afiadas os derrubando com a força de um vendaval. José sentiu a dor rasgar seu peito quando as garras da besta perfuraram sua carne, o mundo girando ao seu redor, enquanto ele caía no chão. Inocêncio, caído ao lado do pai, ainda segurava a espingarda, mas o peso do horror o deixava incapaz de se mover. O uivo da fera encheu seus ouvidos, enquanto o sangue dos dois se misturavam ao chão da casa. Ali no chão, José olhou para o rosto aterrorizado de seu filho. A culpa e o desespero consumiam seus últimos pensamentos. Ele sabia que a maldição que havia lançado sobre os ciganos agora recaía sobre ele e sua família, e não havia como fugir. A morte chegou rápida e brutal para Inocêncio. Sua garganta foi dilacerada em um único golpe das garras da fera, e seu corpo, antes cheio de vida, desabou sem resistência. O sangue fluía livremente, tingindo o chão, e sua vida se esvaía em questão de segundos, deixando para trás apenas o vazio e o horror de um pai que presenciava a morte de seu filho. José, tomado pelo choque e dor, mal conseguia processar o que acabara de acontecer, mas a fera implacável não lhe deu tempo para lamentar. Segurando-o pela garganta, seus dedos imensos cravados na carne do homem, o lobisomem o ergueu com uma facilidade que desafiava a lógica. Os olhos da besta fixaram-se nos de José, invadindo suas memórias como uma tempestade violenta. José, indefeso, sentiu-se desnudo diante da criatura, incapaz de esconder seu passado e seus pecados. Em visões torturantes, o lobisomem viu tudo. Viu José ao lado dos outros fazendeiros. Viu o ódio e desespero nos olhos dos ciganos, enquanto eram massacrados. Ouviu os gritos, o estalar das balas e o som dos ossos quebrando sob o peso da violência. Viu o sangue manchando a terra que José e seus comparsas tomaram para si. A fúria da fera explodiu em um rosnado que mais parecia um trovão, e então, com uma voz gutural, cada palavra carregando o peso da maldição, a criatura declarou: "O sangue deles clamam por justiça, e como foi com eles, assim será com você. Como sobrou um da linhagem deles, um também sobrará da sua." Sem hesitar, a fera abocanhou a cabeça de José. O som de ossos se esmagando ressoou pela casa, seguido pelo baque surdo do corpo sem vida caindo ao chão. Sangue e cérebro se espalharam por toda parte, e o que restava de José Rodrigues era agora um cadáver sem rosto, uma lembrança distante do homem que um dia fora. Mas a fera não havia terminado. Inácio, ainda nos braços da mãe, estava paralisado, seus olhos arregalados de medo enquanto a criatura se virava para ele. Yara, sua mãe, em pânico absoluto, gritava e chorava, tentando inutilmente proteger seu filho. Mas o lobisomem era implacável. Com um só movimento, agarrou o jovem dos braços da mãe, erguendo-o como se fosse um boneco de pano.
Yara, desesperada, gritava em agonia, enquanto a criatura ignorava seus apelos. Inácio tremia, incapaz de entender o que estava acontecendo. Seus pés mal tocavam o chão, enquanto a criatura o segurava com facilidade. O lobisomem virou o jovem de costas e, em um tom cruel, sussurrou: "Mas como que sobrou? Você carregará as marcas da vingança em sua pele por toda a sua vida." Então, com suas garras afiadas, a fera rasgou profundamente as costas de Inácio. 4 cortes profundos, feitos com precisão implacável, atravessaram a pele do garoto, indo do topo de seus ombros até a base de sua coluna. O grito de dor de Inácio ecoou pela casa, misturando aos soluços de sua mãe e ao uivo da fera. Quando o lobisomem uivou, foi como se o próprio vento da destruição tivesse atravessado a casa. O som foi tão intenso que todas as janelas se estilhaçaram, lançando os cacos de vidro por todos os lados. Yara, tomada pelo choque e pelo terror, desmaiou, seu corpo caindo ao chão em completo desespero. Inácio, ainda consciente, viu o lobisomem caminhar para fora da casa, suas enormes patas esmagando a terra, e então o viu incendiar a lavoura. As chamas subiam rápido, devorando tudo em seu caminho. O cheiro de queimado e o calor insuportável cercavam o jovem. E, consumido pela dor e pelo medo, ele finalmente sucumbiu à inconsciência. Naquela noite, os únicos sobreviventes da fazenda Rodrigues foram Yara Rodrigues e seu filho de 15 anos, Inácio Rodrigues. Mas eles não sobreviveriam sem consequências. As terras da fazenda, antes prósperas, foram amaldiçoadas pela magia cigana de Christian, que seguiu as orientações de Mulo, o espírito cigano. Ao longo dos dias, os que haviam sobrevivido àquela noite morreram misteriosamente, um por um, como se a própria terra os estivesse rejeitando. Os veterinários não conseguiram encontrar explicações para a praga que assolava os animais. A cada amanhecer, novos corpos eram encontrados, até que não restou nenhum. A fazenda, outrora um símbolo de riqueza e poder, se tornou uma terra amaldiçoada, evitada por todos da comunidade. As histórias da maldição se espalharam rapidamente e o medo tomou conta dos arredores. O nome Fazenda Rodrigues carregava agora o estigma da morte e da maldição, e aqueles que ousavam falar sobre ela o faziam com temor, sabendo que a justiça dos ciganos, selada pelo sangue, havia finalmente sido cumprida. Christian correu pela mata naquela noite, seus pés mal tocando o chão, seu coração ainda palpitando com a mistura de adrenalina e a fúria que o consumira. O cheiro de sangue ainda estava em suas narinas, e o som dos gritos, tanto de pavor quanto de morte, ecoava em sua mente. Mas agora ele precisava de um momento, de um respiro. Ele correu até o rio onde costumava pescar com seu pai da mata, quando tudo ainda era paz e felicidade. Um lugar onde por algumas horas o peso do mundo desaparecia. Sem hesitar, mergulhou na água, sentindo o frio abraçá-lo. Seu corpo aos poucos voltou à forma humana, mas as presas de prata continuaram ali, incrustadas em seus dentes, como uma lembrança do que ele se tornara. Os caninos não eram mais pontiagudos e nem metálicos, mas se assemelhavam a seus dentes. Isso só vai acabar quando a vingança terminar, pensou. Haveria tempo para se livrar das presas, mas não ainda, não agora. Debaixo d'água, Christian permitiu que a onda de emoção o tomasse por completo. Lágrimas se misturavam ao rio e ele deixou escapar um grito profundo, um grito sufocado pela água que se transformava em bolhas enquanto subia à superfície. Era um grito de dor, de raiva, de luto. Ele sabia que o que fizera era justo. Aqueles homens, aquela família, haviam cometido um crime horrível contra os seus, mas ao mesmo tempo,
Ele não pôde deixar de pensar no olhar aterrorizado de Inácio, o jovem que ele havia marcado. O medo nos olhos daquele garoto o fez lembrar de si mesmo, quando viu sua irmã ser degolada diante de seus olhos, quando seu mundo havia sido destruído. A justiça fora feita, mas a sensação amarga persistia. Eu terei que me acostumar com isso, pensou ele, com o peso de ser o carrasco e a vítima ao mesmo tempo. Ele sabia que o caminho que escolhera era sem volta, e agora que havia começado, não poderia parar. A vingança apenas começou, e cada um dos culpados pagaria pelo que fizeram naquela noite fatídica. Depois de algum tempo, quando o caos interior finalmente cedeu, Christian emergiu da água, seu corpo mais calmo, mas sua mente ainda afiada. Foi então que ele viu, de pé na margem, um cigano. Seus olhos verdes brilhavam na escuridão, e seus longos cabelos negros estavam presos por um lenço. Suas roupas, cobertas por colares e pulseiras, exalavam a força de sua cultura. O homem sorriu, um sorriso carregado de compreensão e poder. "Você foi bem essa noite, rapaz", disse o cigano, sua voz suave e cheia de um orgulho silencioso. Seu povo massacrado começou a experimentar um pouco de paz. Christian olhou para o homem confuso, mas sentiu uma conexão imediata. "Não se assuste comigo", continuou o homem. "Sou nulo. Por enquanto apenas você pode me ver. Vou cuidar de você até que sua vingança termine, até que todos os gádios daquela noite paguem." Ele estendeu uma muda de roupas para Christian, as mesmas que ele usava antes, quando ainda era apenas um homem simples, tentando viver sua vida. "Agora descanse", disse Mulo com um sorriso enigmático. "Amanhã à noite temos um feiticeiro para visitar, um que serve às trevas por dinheiro e não se responsabiliza pelos seus atos." Christian aceitou as roupas sem dizer uma palavra e vestiu-se lentamente. A figura de Mulo parecia uma sombra, sempre presente, sempre observando. Ele sabia que este era o espírito que o guiaria na missão, o guardião de sua linhagem e o vigilante de sua justiça. De volta à sua tapera, um abrigo humilde na floresta, Christian deitou-se em seu velho catre e adormeceu rapidamente, sua mente finalmente cedendo à exaustão. Mas aquela noite seus sonhos não foram os pesadelos habituais, cheios de dor e perda. Em vez disso, ele sonhou com os momentos bons, as lembranças que havia enterrado junto com sua família. Ele viu o riso de sua irmã, o olhar carinhoso de sua mãe e os momentos de aprendizado com seu pai. Eram sonhos de tempos mais simples, antes da tragédia, antes da vingança. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Christian encontrou paz em seus sonhos, mesmo sabendo que a guerra ainda estava longe de acabar.